Então, como eu falei lá, né, no começo, na primeira aula, vamos falar de tempo de vida, e a segunda parte, que está relacionada aqui a mudanças de intensidade de emissão fluorescente, e aí para amanhã fica a base de anisotropia e outras coisas que vão aparecer por aí. Olha, isso aqui não é uma coisa. Tempos de vida, né? O esquema experimental para fazer medidas de tempo de vida está aqui esquematizado, e se vocês lembram, na parte da fluorescência sem resolução temporal, ou chamada fluorescência de estado estacionário, tinha uma fonte, a amostra e um detetor. Então, o esquema, assim, pelo menos geométrico, é igual, é parecido, e aqui tem um detalhe que, como fonte, a gente usa uma fonte de luz pulsada, né? E aqui está como um laser pulsado. Então, esses pulsos de luz são divididos aqui na entrada do compartimento que tem a amostra. Então, há um pulso que vem para uma bola multiplicadora e outro pulso que vai para a amostra. E esse pulso inicial, né, que vem dessa fotomultiplicadora, é dirigido a um conversor tempo-amplitude, que então recebe esse impulso e dá a partida a uma rampa de tensão. Isso é como se fosse um cronômetro, né, que a gente começa a fazer medida de tempo. Aí, depois de um certo tempo, existe a emissão de um fóton, de um pulso de luz por parte da amostra. Então ele é analisado e é detectado numa fotomultiplicadora, né, e este é o sinal de chegada que vai interromper a rampa de tensão desse elemento, de maneira que há uma relação linear entre o valor da tensão que a gente tem aqui e o tempo que transcorreu entre esses dois eventos, né? Então, isso é um cronômetro, funciona assim, eu faço uma medida desse evento. Depois, eu repito esse experimento uma segunda vez, eu tenho um segundo tempo de chegada do pulso de luz. Repito 3, 4, 5 vezes, né? Esta repetição, então, me leva a obter uma resposta como esta aqui, em que se eu tenho um certo instante inicial em que começam a chegar os fótons, né, que vem da amostra, né, e ao longo do tempo a quantidade de fótons que vai chegando, né, vai diminuindo. Então esse aqui é o perfil de decaimento da emissão fluorescente. Aqui tem a resolução temporal da fluorescência. Então isso aqui funciona como se fosse um histograma para estes eventos de partida e chegada. Existe um detalhe experimental que, enfim, quem vai mexer com o equipamento deve estar bem consciente, que o pulso de luz não é um pulso de largura infinitesimal, não é uma função delta, ele tem uma largura finita. Então existe um problema se o pulso que excita a amostra corresponde a um evento que aconteceu aqui no começo do pulso de excitação ou nessa região no fundo do pulso de excitação, de maneira que a intensidade ela resulta numa convolução entre uma função que descreve este pulso de excitação, uma largura finita, né? E a intensidade então tem essa convolução entre a resposta do sistema e uma função de excitação. Esse é um detalhe, realmente, para quem vai mexer aqui com o instrumento, mas o que nos interessa é obter esta função f de t, que é o decaimento, né, que a gente obteria se a amostra fosse excitada por um pulso instantâneo de luz. Quer dizer, é como se a gente conseguisse eliminar o efeito do fato de que a nossa excitação não é uma excitação, um pulso instantâneo de largura zero, né? Então, essa aqui é a resposta instrumental, e a gente tem que trabalhar com isso e obter esta função f de t, né? E a partir
partir dos pontos experimentais, a gente supõe uma função conhecida para o decaimento. No caso mais simples, seria uma função monoexponencial, né, dado que a taxa com que o número de fótons no estado, o número de moléculas no estado excitado, né, decai, a relação, a taxa com que ele decai é proporcional ao próprio número, então a gente teria uma exponencial simples, a situação mais simples, que muitas vezes acaba acontecendo mesmo. Às vezes a gente tem mais de uma espécie, ao invés de ser uma única exponencial, são várias exponenciais, de maneira que é feito um ajuste que a gente supõe, vamos tentar uma função monoexponencial, vamos ver o que é que dá. E ver o que é que dá significa ajustar a função que a gente chutou com o dado experimental, fazer essas comparações e usar os critérios de mínimos quadrados para avaliar a qualidade desse ajuste, que é um procedimento comum efetuado nesse experimento, né? Bem, isso aqui é só para ilustrar o seguinte fato, que se a gente tem esse processo que envolve a absorção, né, uma relaxação lá de estado excitado, depois uma emissão de fluorescência, né, esse seria o processo que aconteceria na situação mais limpa possível, que não houvesse nenhuma interferência com o meio. Todavia, existindo a interação com o meio, vários processos podem estar interferindo no processo de volta do estado excitado para o estado fundamental, que não envolve a emissão de radiação, né? Então, esses processos não radioativos competem com os processos que têm emissão de radiação, né? De maneira que a nossa chamada rendimento quântico, que seria uma medida da intensidade da radiação, quanta radiação emitida para uma dada intensidade de iluminação, né? Esse rendimento quântico é a razão entre a taxa de emissão radioativa sobre todas as outras taxas que levam à desexcitação da molécula. E a definição do tempo de vida, essa definição padrão, é o inverso das taxas de retorno da molécula do estado excitado ao estado fundamental. Há uma qual é a relação que existe entre a informação que vem do decaimento ou do tempo de vida do estado excitado e a intensidade que a gente obtém pelo fluorímetro estático. Então, eu estava falando hoje de manhã que a gente obtém esses espectros do fluorímetro estático, né, a área sobre essas curvas, e dá uma informação sobre a intensidade de luz que é emitida no processo de fluorescência. E a resolução temporal me diz no tempo como é que decai o número de moléculas do estado excitado. Então, eu posso fazer, tendo essa lei de variação da intensidade, né, uma integração da função n de t/dt, né? E essa integração, então, aqui vai estar relacionada com as medidas de estado estacionário. Enfim, elas se correlacionam e o chamado rendimento quântico, né, que é uma medida tipicamente obtida na intensidade, eu pego aqui, olha, esse sinal aqui está grande, né, então um rendimento alto, se eu pego uma molécula que excita do mesmo jeito e dá um sinal bem fraquinho, então o rendimento quântico dela é baixo, então essas relações entre intensidade são fáceis de medir, né? E elas estão relacionadas então o rendimento quântico com uma razão entre a taxa de emissão de radiação, todas as taxas de desexcitação, né? Agora, o inverso dessas taxas são os tempos de vida. Então, o rendimento quântico, né, ele é igual ao tempo de vida do processo que a gente mede, que envolve todos os processos de decaimento, dividido pelo tempo de vida, que seria um tempo de vida intrínseco, né, do sistema livre das influências do meio. Então, essas relações, elas são uma fonte importante de informações, né, nos experimentos de fluorescência. Eu queria aqui falar da questão de ajustes, né? Esses ajustes podem ser feitos então com funções monoexponenciais, biexponenciais, e a gente tem que ficar avaliando a qualidade
desses ajustes. Então, aqui é um experimento, eu já não lembro o que é. Mas claramente, como aqui é uma escala logarítmica, né, essa aqui não é uma função monoexponencial. Aqui leva a cara de ser monoexponencial, né, porque aqui é uma escala logarítmica, aqui tem uma reta. E então, nos dois casos foram feitos ajustes a funções de tipo duas exponenciais, ou seja, uma taxa de decaimento, né, com tempo de vida tal 1, né, e um outro processo de decaimento com tempo de vida tal 2, né, e esses são os fatores pré-exponenciais que, se t for igual a zero, né, a densidade seria proporcional à soma desses dois fatores, eles seriam a medida das concentrações, né, iniciais de cada um desses componentes. Então, nesse caso aqui, né, a gente tem esses tempos de vida e esses valores de τ1, B1 e B2. Né? A componente mais importante aqui nesse decaimento é essa de tempo mais curto, 3,6 nanosegundos, porque tem 0,94. E se eu calcular a contribuição dessa componente para a fluorescência total, né, eu vou ter resultado que 85% de toda a fluorescência vem da espécie que tem este tempo de vida. Ao passo que a espécie que tem um tempo mais longo, ela vai ter esse fator pré-exponencial 0,06, né? E a contribuição dessa espécie para a fluorescência total deu 14%. Né? Aí, vejam esse outro resultado, né? Tem um quase mono exponencial. Portanto, no ajuste a gente tem dois tempos de vida, 7,5 e 2 nanosegundos, e esses fatores exponenciais até que são parecidos, 0,93 e 0,07. Né? Então, não é que se explica esse decaimento quase monoexponencial. É que, ao calcular a contribuição dessas espécies aqui, eu tenho que fazer a integração disso, né, e separar as contribuições de cada uma dessas espécies. Resulta que essa que tem 7,5 nanosegundos, com esse alto valor de fator pré-exponencial, vai responder com 98% da intensidade fluorescente. Né? Ao passo que essa que tem 2 segundos e um fator exponencial pequenininho também, né, responde só por 2%. Os que quadrados estão razoáveis de maneira que a gente acredita que possa descrever esses decaímentos desse tipo. Só estou dizendo o seguinte, que não basta medir tempo de vida, né, e fazer a decomposição, né, quando ele tem esses resultados, mas a gente precisa analisar, né, para buscar o significado físico dessas sociedades parecidos, só que dizem coisas bastante distintas. Eu queria falar com vocês uma coisa, né, porque essa descrição que eu fiz refere-se ao equipamento que nós temos lá em Ribeirão Preto. Né, e o método, então, chama-se Single Photon Time Correlation, né? Correlação temporal de chamados fótons. No símbolo, existe uma outra instrumental para medidas de fluorescência que é baseado em outra metodologia, outra técnica. Ali, a excitação é feita com uma radiação modulada, né? E a diferença de fase entre a modulação, a radiação que chega na amostra e aquela que sai da amostra, essa diferença de fase, né, é que está relacionada com o tempo de vida da amostra. E durante um tempo tinha uma discussão, não, que esse método aqui é melhor, não, esse método aqui é melhor, etc. Então, é só estou dizendo para vocês o seguinte: tanto faz os resultados que a gente pegou fazendo as mesmas amostras, medindo lá no nosso laboratório, medindo lá no síncrotron, deram basicamente os mesmos resultados, só para ilustrar aqui um tempo médio, né, tido lá no nosso sistema, comparáveis aos tempos médios medidos lá no síncrotron. Então, hoje que você tem listado nesse último vídeo,
Essa é uma boa pergunta, né? Aqui, para mim, o correto seria, né, nesse segundo dígito. Quer dizer, no tempo do single photon da correlation, ele estaria com precisões, aí eu estimo, né, da ordem de até 5%. Mas existe o seguinte, a gente vai lá, faz o ajuste, né, por mínimos quadrados, e obtém uma enorme de uma precisão. Né? Mas precisa tomar cuidado, né, quer dizer, os desvios envolvidos no ajuste não necessariamente vão repetir os desvios que existem em todo o processo. Então, o correto seria mesmo fazer o experimento mais vezes e tirar uma média dos resultados, né? Esse aqui é tipo o resultado típico de uma medida e decisão obtida a partir dos ajustes. Né? Mas dá para confiar bastante no seguinte, né? Ter tempos de vida assim discriminados, 0,14 nanosegundos, 1,6 nanosegundos e 4,65 nanosegundos, são bastante confiáveis que eles sejam distintos. Quer dizer, a gente tem que desconfiar se tiver um resultado assim, 1,6 e 2,3, por exemplo, que é isso. Quer dizer, né? Bem, essa aqui é uma correlação dos resultados do síncrotron e resultado da técnica de single photon, a exceção de uma das proteínas deu um resultado esquisito, mas a gente ficou satisfeito com isso. Bem, essa é uma outra comparação de outro composto, mas o resultado geral é que a gente pode utilizar os dois resultados com confiança. O que eu tinha apresentado anteriormente, então deixa eu voltar aqui só para falar desta proteína. Uma fosfolipase, né, é recombinante e mutante dessa fosfolipase. Elas têm um triptofano na cadeia. Né? E esse triptofano está em posições diferentes da cadeia, né? Quer dizer, foi feita a expressão, né, desses genes, e o triptofano está em posições diferentes. Né? Em todos os casos, existem 3 tempos de vida, um tempo da ordem de 0,1 nanosegundos, um segundo tempo que está aqui entre 1,5 e 2 nanosegundos, e um terceiro tempo que está aqui acima de 4 nanosegundos, com contribuições variáveis dos fatores pré-exponenciais. Isso durante bastante tempo representa assim, um desafio. Né? Como é que pode ter 3 tempos de vida para um único triptofano na proteína? Então, quem for fazer fluorescência de proteína com triptofano vai se deparar com essa situação. Né? E então, era um quebra-cabeça aqui dos tempos de vida do triptofano. Bem, o triptofano tem um anel indol, né? Liga-se aqui ao carbono beta, carbono alfa, aminoácido, e existem 3 configurações fotanéricas diferentes para esta molécula. Tá? Uma configuração que a gente chama trans, levando em consideração a relação entre o indol, o gruponino e a carboxila. Então essa é a chamada trans, essa aqui é a chamada Gauche menos, né? E esta aqui é a Gauche mais. Esses três rotâmulos aparecem, né? Quando a gente examina aí o triptofano, mas também nas proteínas, por NMR, dá para ver que existem percentuais diferentes desses 3 rotâmulos do resíduo triptofano. Né? Então, isso acaba aparecendo lá nas proteínas, e o ajuste é feito também com 3 tempos de vida. Né? E a gente fez um estudo desses tempos de vida em função do pH do meio. E, por exemplo, se eu pego o pH 7, tem um tempo
de 8 e 8 nanosegundos, um tempo que é daquele tempo curto, 0,1, 0,2 nanosegundos, e esse é o tempo intermediário, né? Sendo que a contribuição desse tempo longo é muito pequena, aqui em pH 7. Né? E esse tempo curto mantém mais ou menos a mesma contribuição, porque aqui no eixo está o fator pré-exponencial. Né? Então, a componente intermediária aqui é bastante significativa nesse pH. Se a gente sobe o pH para 10,5, a situação se inverte, né? Fica mais intensa a contribuição de um tempo longo, né? E a contribuição desse tempo de 2 e pouco cai, a contribuição daquele tempo mais curto fica mais ou menos igual. E se a gente faz o espectro estático, né? Aqui vai ter uma intensidade pequena, porque a componente principal tem este tempo de vida, mas quando a gente sobe o pH, a intensidade, o gráfico da intensidade vai ficar diferente, vai ficar muito mais intensa a fluorescência. Né? Então, isso aí o pessoal tem utilizado, né? Inclusive como um indicador de qual é o pH, né? Perto daquele resíduo de triptofano, que faz a medida. Se está com uma intensidade baixa, vai aumentando o pH, sobe a intensidade. Né? É uma curva típica de titulação. Isso aqui não deixa de ser uma curva de titulação. Mas o problema era como interpretar esses resultados, né? E a gente fez o seguinte: a gente considerou que, no caso do triptofano, existe os processos que competem são a emissão da radiação fluorescente, né? E um processo interno de transferência de energia entre esses grupos aqui, principalmente esse grupo carboxila e o anel em volta. Então isso foi feito como? Quer dizer, a partir de um cálculo de estrutura eletrônica, né, de densidades eletrônicas, a gente consegue quantificar, né, contribuições dessas densidades eletrônicas nos vários átomos do anel, né, e ver esta diferença entre a molécula no estado fundamental e a molécula no estado excitado, né, e fazer um cálculo das taxas de transferência de energia. Né, e foi possível ver que há uma competição entre a taxa de transferência de elétrons e os tempos de vida, né, nestes rotâmeros G- e trans. Ao passo que então, aqui predomina esse processo de transferência de elétrons. A taxa de transferência de elétrons é significativamente maior que as taxas que a gente mede por fluorescência. E a transferência de elétron fica significativa, ou melhor, fica comparável à fluorescência neste rotâmero G-. Então, o que se propôs foi que existe dentro desse rotâmero G-, né, aquilo que deixa de ser contribuição do tempo 2,46 passa a ser contribuição do tempo 8,80 e vice-versa. E nesse processo o pK é 9,27, né, de acordo com os dados experimentais. Isso significa o seguinte, né, que é esse rotâmero G- que é o principal responsável pela dependência com o pH. E esses outros rotâmeros estão mais envolvidos com a transferência de elétrons. Né? Então, fazer isso foi feito cálculo de estrutura eletrônica, um monte de simulação podinâmica, mas deu uma boa interpretação para esse resultado. Aí como é que fica quando a gente está com um peptídeo? Né? Porque um peptídeo tem um monte de triptofanos, ou tem um só triptofano às vezes, e os processos que devem envolver o meio são mais complexos do que quando a gente só tem o triptofano. Então, esse caso aqui, que eu vou mostrar para vocês, é de um peptídeo chamado Melanocyte Stimulating Hormone. Quer dizer, é um peptídeo de 13 aminoácidos que está envolvido no processo de melanização ou de escurecimento da pele.
radiação solar, enfim, todo um processo que envolve a mudança na concentração de pigmentos de melanina, né? E esse hormônio tem um triptofano que nessa representação está aqui nesse lugar, né? Aqui tem uma fenilalanina, mas a contribuição dela para a fluorescência é muito pequena se a gente excitar, né, o comprimento de onda que o triptofano absorve. E tem uma tirosina que também tem pouca contribuição para a fluorescência. Então tem que prestar atenção na fluorescência do triptofano e ajustar os tempos de vida, né, até 1, tal 2, tal 3, os fatores são exponenciais, né, para um processo exponencial, foi isso que a gente acabou tendo e observando. Aí acontece o seguinte, a gente estava interessado em comparar esse hormônio nativo com derivados, quer dizer, modificações desse hormônio que tinham diferenças na atividade biológica. A diferença é se coloca esse hormônio, né, e ver como é que o animal, no caso era feito experimento com sapo, né, ou mesmo pessoas, né, como é que reagem a essa hipermelanização. Aí pega um outro análogo, coloca lá no meio e vê se escurece mais ou escurece menos. Já tem uns análogos que são mais ativos e tem interesse, né, de tipo farmacológico, até para a produção desses análogos mais potentes. Bom, aqui tem um gráfico que está impossível de entender, né, mas é qualquer coisa do seguinte tipo. Existem 3 tempos de vida que a gente ajusta, 368, 228 e 024, e o que a gente tem assim é o tempo, aqui é o pH, né, quanto contribui cada tempo. Então, esse tempo mais longo, né, contribui pouco aqui, passa a contribuir mais aqui em cima. Né? Esse aqui contribui bastante e passa a contribuir menos. E essas curvas são 4 diferentes, porque são 4 peptídeos diferentes. Mas a informação que é para passar aqui é essa, né? Que a gente faz esse experimento, pega um único experimento, pH 6, né? Tem 3 tempos de vida, isso aí vem no triptofano, né? Mas ainda é uma informação pobre. Se a gente faz em todos os pHs, né? Aí vem essa confusão, né? Como que a gente consegue interpretar isso? Aqui a interpretação vem do seguinte, racionalização, né? Que quando a gente varia pH, a gente varia as cargas desses resíduos laterais. Aqui tem um ácido glutâmico, tem uma arginina, tem uma lisina, tem uma histidina. Então tudo isso está sendo alterado quando a gente muda o pH. Quer dizer, as cargas desses resíduos. Quando altera a carga desses resíduos, altera as interações entre elas, né, desse peptídeo. Ora, eu desenhei isso aqui compridão, né? Essa seria uma representação, mas como é que é na realidade? Então a gente tem outras evidências que dão uma ideia de qual é a estrutura, né? Ela não é assim esticada, ela é dobrada, e essa estrutura assim, dobrada, ela permanece porque tem interações eletrostáticas, né, os resíduos, etc. e tal. Daí, quando a gente faz essa variação de pH, a gente está alterando essas cargas, está alterando essas interações, né? Então, esses fatores pré-exponenciais estão mudando, né? O que significa que as conformações do peptídeo não estão mudando. A gente faz essa correlação com os resultados peptídeos por NMR, né, para ver se tem algum sentido nessa racionalização, e com base nisso que a gente pode dar uma explicação razoável do fato de que diferentes análogos têm diferentes estruturas, dobras diferentes, e essas diferentes estruturas, essas dobras estão relacionadas a diferentes atividades biológicas. Aí, eu vou passar para... Isso aqui é o que eu ia apresentar sobre tempos de vida, como é que mede, algum tipo de informação que a gente pode obter para a gente experimentar o tempo de vida.
né? Aqui foi focado no caso dos peptídeos contendo triptofano, mas ela se aplica naturalmente a tudo quanto é molécula fluorescente. A segunda parte diz respeito àquilo que a gente chama de supressão condicional, porque o que está em foco aqui é o seguinte: existe uma molécula fluorescente, né, e ela interage com tudo que está presente no meio, inclusive com alguma molécula que pode interagir com essa molécula F e alterar as propriedades de fluorescência. Ela pode diminuir a intensidade de fluorescência, então a gente tem o fenômeno de supressão, né? Quem mexe com fluorescência está familiarizado com o quenching da fluorescência. E, basicamente, o que a gente tem é essa mudança nas taxas de transição, relativas para o estado fundamental, portanto, uma diminuição de intensidade, uma diminuição de tempo de vida. Tudo isso é medido experimentalmente, né? E o que essas situações mais simples, né, elas podem ser resumidas em expressões como essas, em que a intensidade sem supressor dividida pela intensidade na presença do supressor, ou o tempo de vida sem o supressor dividido pela intensidade na presença do supressor, guarda uma relação de proporcionalidade com a concentração do supressor, né? E o coeficiente que multiplica a concentração está relacionado com as taxas de supressão, as taxas de decaimento por emissão de radiação e as taxas não radiativas. Então, isso é bastante simples e é muito utilizado, né, para interpretar resultados como esse. Então, aqui é um certo experimento sem a molécula supressora. À medida que se acrescenta a molécula supressora, aumenta aqui, então vai diminuindo a intensidade de fluorescência. Aí fica fácil traçar um gráfico como esse. No caso de experimento de tempo de vida, né, aqui em preto está o decaimento sem a molécula supressora, e quando a gente acrescenta a molécula supressora, vai decaindo mais rápido. E aí faz gráficos também desse tipo, né? E essa constante, então, ela pode ser, a gente pode mostrar que ela é igual a uma constante Q de supressão vezes o tempo de vida do estado excitado sem supressor, né? E essa constante é uma constante que descreve as taxas de colisão entre as duas moléculas, né? Essa chamada supressão colisional, e essa constante vai estar relacionada às dimensões das moléculas e os coeficientes de difusão dessas moléculas no meio. Então, é possível fazer, por exemplo, experimentos como esse. Então, aqui são um resultado para ilustrar uma emissão daquele composto que a gente estuda bastante, que é o ácido benzoico, né, interagindo com esta molécula que é um piridínio, né, que suprime a fluorescência desse grupo aqui, né. E aqui representado são várias moléculas que a gente pode ter aqui, e dependendo do tamanho dessa cadeia, mas os experimentos são com duas moléculas pequenas, eu aqui sou o etil, né, e o que foi feito aqui é comparar esses resultados de diminuição dos tempos de vida ou diminuição das intensidades, né, fazer uma variação de temperatura e verificar que esse coeficiente de difusão realmente obedece relações como essas previstas pela equação, modelo simples de Stokes-Einstein. Aqui no caso seriam moléculas pequenas que ficam no meio, né, e esse negócio vale para moléculas que a gente pode descrever como espécies. Então, um modelo que até que funciona razoavelmente. A gente pode fazer esse tipo de experimento para compostos, por exemplo, como a CTH, que é um hormônio peptídeo também, que tem triptofano, e MSH, que é aquilo que eu falei
anteriormente, né, em agregados micelares. Aí coloca SDS no meio, ou SDS polietileno, óxido de polietileno, ou lutrol, que formam micelas poliméricas, né? E aí a pergunta assim, né, o peptídeo vai interagir com essas estruturas anfifílicas ou não? Né? Então, uma das maneiras de ver se interage ou não é aquilo que eu discuti na parte da manhã, que é ver deslocamento espectral, né? Outra seria fazer o seguinte, né, medir as intensidades de fluorescência ou os tempos de vida quando a gente tem essas micelas, né, e junto com as micelas tem moléculas como esse alquilpiridinos. E se essas moléculas têm afinidade com os nossos agregados, a gente sabe que eles estão lá, né, uma medida da supressão, né, permite que a gente possa dizer, né, se realmente o nosso peptídeo está interagindo com esse supressor que fica na micela ou não. Então, no nosso caso, a gente pode, examinando diferentes comprimentos de cadeia, né, dizer se está havendo ou não a interação, né, entre esses agregados, os nossos peptídeos, né, e os supressores. Né. E como eles estão relacionados a coeficiente de difusão, né, eles, no meio, a coisa pode se difundir com muito mais facilidade do que quando eles estão confinados, né, nesses compartimentos. Então, esse é o resultado que realmente a gente acha que eles ficam confinados nessas micelas. Aqui, conversando lá com a Letícia, né, é um outro dado interessante que a gente pode fazer usando a espectroscopia de fluorescência, e aqui seria um caso contrário, né, ao que eu relatei anteriormente. Eu tenho um negócio que é muito fluorescente, aí eu vou juntando outra coisa e a fluorescência vai caindo. Né? Mas a gente pode ter situações em que a fluorescência é muito baixa, né, e ela pode aumentar, né, dependendo daquilo que a gente está fazendo com a nossa amostra. Então, esse aqui é um antibiótico, a doxiciclina, e eu fiz esse experimento para conversar com a Lilian, né? Por isso aqui eu também para a gente mostrar, né? E ela tinha feito uma série de experimentos com tetraciclina ou outras ciclinas que eu não lembro, né? E o interesse que a gente tinha nessa doxiciclina, porque ele é um antibiótico, mas ele é fotossensível também. Então a gente queria estar vendo, né, como é que são esses processos que envolvem a fotossensibilização, né, mediada por esse antibiótico. Então, esse antibiótico evita a exposição à luz, né, porque quando absorve luz, né, criam-se estados excitados aqui, e aí esses estados excitados reagem com os componentes celulares e podem provocar resultados desagradáveis. Mas o que a gente viu é que a fluorescência em si desse composto é muito baixa, né, doxiclina em água. Né? Não, em tampão. Tem um negocinho preto que nem dá para enxergar aqui embaixo. Né? E a fluorescência dela é muito pequena. Em SDS também é uma fluorescência muito baixa, mas quando a gente tinha a CTAB no meio, essa fluorescência aumentava bastante. Quer dizer, há um processo pelo qual ela interage com essas micelas de CTAB, né, que aumenta a taxa de emissão por fluorescência, né, diminui a interação do CTAB, por exemplo, com moléculas de água que fazem com que ela emita pouca luz, né, e dissipe a energia de estado excitado pela temperatura com a água. Então é uma coisa parecida que acontece com o óxido de Europeu, que sozinha no meio aquoso tem pouca fluorescência, né? Fluorescência muito baixa. E tanto está envolvendo os estados eletrônicos do Europeu, né, como as interações com o meio aquoso. Né? E essas interações servem como
forma de desexcitação do estado excitado. Porém, quando esse európio, né, o íon, fica na presença da doxiciclina, a gente observa um aumento na intensidade de fluorescência por diminuição desses processos de desexcitação envolvendo a interação com o meio. Né? E com doxiciclina e CPAB, né, também há um aumento na emissão fluorescente. Então, o que está acontecendo é que o európio está sendo protegido, né, dos processos de decaimento que envolvem a interação com a água. E há o resultado também com o colesterol, que aumenta bastante a fluorescência, né, isso está mais quantificado com, acho que é clorotetraciclina, né, e que inclusive trabalho que vocês estão trabalhando, pesquisando, como uma forma de medir concentrações, né? Estou falando com base no trabalho que eu tinha lido dali, né? Mas foi o que está envolvido é isso, né? Então, uma ação de processo de supressão. Pois bem, agora nesses últimos 10 minutos, eu vou falar desse outro processo de supressão, que é um processo muito interessante, que a gente gosta bastante, que é da transferência de energia por ressonância de Foster. Quando a gente tem uma molécula fluorescente, joga luz ali, essa molécula aqui está chamada doadora, ela emite uma fluorescência, está desenhada em verde, que é um comprimento de onda maior, né? E aí coloca uma outra molécula ali por perto, que a gente chama de aceitador, e desaparece a fluorescência do doador, a fluorescência azul, verde some, né? E eventualmente pode aparecer a fluorescência desse aceitador. Então, essa molécula não foi diretamente excitada, quem foi excitado foi o doador, e, no entanto, a gente vê a fluorescência desse grupo aceitador, né? Esse é o processo que a gente descreve como essa transferência por ressonância de Foster. Qual que é uma possível utilização, né? O Juliano, lá da Unifesp, então, foi quem sintetizou peptídeos contendo esse grupo fluorescente numa região e um grupo supressor, né, ligado a uma outra parte dessa molécula. Agora, aqui, como eles ficam próximos, a fluorescência é muito baixa. Daí vem uma enzima, quebra essa cadeia aqui, nesse lugar, aí isso aqui separa, vai para um lado, isso aqui vai para o outro lado, e a fluorescência sobe. Sobe e é uma maneira muito sensível de fazer esses experimentos, esses ensaios enzimáticos. Aí dá para medir toda a cinética enzimática pelo acompanhamento do aumento da intensidade da fluorescência pela ação dessas proteínas, né? E essa é a sonda que tem sido utilizada. A gente começou a examinar esse problema de um outro ponto de vista, né? Do ponto de vista dos processos que estão relacionados a essa transferência de energia. Bom, se a gente tem um doador, ele pode ser descrito por um dipolo elétrico. Esse dipolo elétrico oscilando, né, vai gerar um campo elétrico, né, numa certa posição, distante ali, né, separado dessa distância R. Bem, a gente pode supor que exista aí uma outra molécula aceitadora, né, e tratar essa molécula aceitadora nesse campo gerado pela molécula doadora, né? Então, usa a teoria de perturbação, como eu falei hoje de manhã, e é possível quantificar, então, essa taxa de transferência, né? E se tratando de uma interação de tipo dipolo-dipolo, essa taxa acaba tendo uma dependência com o inverso da sexta potência, né, da separação entre as duas moléculas, né, 1 sobre R a sexta.
E aqui então entra R0, uma constante, que a gente pode determinar espectroscopicamente, faz medidas aqui, quer dizer, fluorescência do doador, aqui está a absorção do aceitador, aqui está errado, aqui está a frequência, índice de refração, rendimento quântico só do doador, e aqui um fator geométrico que está relacionado aos ângulos que esses momentos de dipolo fazem com o vetor que liga os dois momentos de dipolo. Bem, então esse é o processo que a gente descreve essa transferência de energia, de maneira que, se a gente tem essa expressão para a intensidade de decaimento do doador, né, quando existe a molécula aceitadora, introduz-se mais um termo de desexcitação que vai depender do inverso da sexta potência. Então, se a gente conseguir fazer a determinação dessas curvas, em princípio a gente pode obter essas distâncias. E é isso que a gente andou trabalhando, né? E só para ilustrar, aqui na curva A, que está em preto, uma curva só de um doador, esse KKA é um peptídeo, né? Aí coloca esse peptídeo com o grupo aceitador. Então tem que ter o doador e tem que ter o aceitador ligado nesse mesmo peptídeo. Então essa síntese foi feita, coloca-se o doador no terminal amino e o aceitador no terminal carboxílico. E a curva C ilustra o seguinte fato, né? Então, se de A para B já tem uma diminuição no tempo de vida por causa da transferência de energia, e a curva C ainda tem coloca-se heparina no meio, e esse peptídeo interage com a heparina, né, e decai mais ainda. Isso significa que houve uma estruturação nesse peptídeo, né, de maneira que essas extremidades se aproximaram mais ainda. Bom, a gente fez uma pergunta adicional, né, que e se essa distância aqui não for única, ou seja, se tratando de peptídeos, que pode assumir configurações diferentes, pode ser que exista mais de uma distância entre doador e aceitador, né? E então a gente se propôs a obter a função de distribuição de distâncias, quer dizer, as distâncias entre doador e aceitador, né, para um determinado peptídeo a partir da medida da intensidade. Isso aí foi feito usando o programa Contin, né? E no Contin, então, a gente tem um dado experimental, que é a intensidade em função do tempo, para uma certa intensidade para um certo tempo, né? Aqui a função de distribuição, aqui aquela função que a gente tem para a intensidade, né, que depende tanto do tempo quanto da distância, e tendo esses dados e tendo esta função, a gente recupera essa função de distribuição. Então, isso aí é que foi feito. E a gente tem resultados como esse, né? Aqui na heparina, por exemplo, né? Em tampão, essa é a função de distribuição. Quer dizer, é uma função bastante larga, quer dizer, não tem uma estruturação grande desse peptídeo, né? Tende a ficar um conjunto de possíveis estruturas centradas aqui em torno de 40 angstroms como distância entre o terminal amino e o terminal carboxila. Na presença da heparina existe uma estruturação de maneira que aparecem duas famílias de configurações, uma com distância média perto de 25 angstroms e outra perto de 30 angstroms. Então, é o tipo de informação que a gente pode obter nesse processo de transferência de energia, né, uma quantificação de distâncias intramoleculares, né? Então a gente trabalhou com isso para uma série de outros peptídeos, né, que eu acho que não vou apresentar aqui, mas a gente pode discutir depois, há uma série de outros exemplos, mas a gente pode também fazer esses experimentos, né, por exemplo, em membranas. Então aqui está o mesmo nosso mesmo foróforo, só que está ligado a uma hexadecil,
Então ele tem uma afinidade por membranas. Então aqui são experimentos feitos com bicamadas, né, de MPC, né, e grupos aceitadores como esses NBD, que a gente chama, que estão ligados a fosfolipídios em posições específicas, e aí a gente tem aqui uma série de distâncias possíveis entre essa sonda e esses grupos aceitadores que podem estar em diferentes posições na bicamada. Então a gente tem alguma informação sobre como essas moléculas podem estar se arranjando na bicamada. O importante é, do ponto de vista, porque saber a localização das sondas nas bicamadas é uma informação, né, que pode ajudar muito na interpretação aí dos resultados envolvendo a estrutura dessas bicamadas. Então, acho que existem umas referências aqui importantes sobre essa parte da aula. Está aqui colocando. É isso aí. Dúvidas? Questões? Existe alguma relação entre as contribuições dos tempos medidas com a concentração do material na substância? A gente está trabalhando aqui numa situação que seria uma situação diluída, né? Concentrações relativamente baixas, mas pode haver uma efeito importante por esses grupos fluorescentes que ficam próximos, apesar de ser da mesma espécie, né, que é a chamada homotransferência. Então ajuda esse aspecto da transferência de energia entre moléculas diferentes para moléculas que são idênticas entre si e que estejam muito próximas, tal que possa ocorrer esse processo. Aí a tendência então é haver uma diminuição na intensidade de fluorescência, porque esse processo estaria competindo com a emissão de fluorescência que fez com o espírito, cloroplastos, por exemplo, muito junto. É um processo importante para ver transferência de energia por centro de reação, né? Mas para observar a fluorescência. Mas essa seria a questão mais importante. Então, se são soluções aquosas, o efeito é menor, mas se começa a trabalhar com matrizes, né, em que elas ficam juntas, em membrana, tipo sólido, assim, esses fenômenos são importantes para tomar cuidado. Dúvidas? Professor, se você, no caso da Lívia, ela coloca o Európio junto com a LDR. Essa LDR, ela está protegendo o Európio e aí aumenta a fluorescência. Eu não sei, mas a ideia é não sei dizer com certeza, mas acho que essa aqui é a racionalização, porque da mesma maneira que acontece com a tetraciclina, outras ciclinas, acontece com alguns tipos de micela, né, também estaria acontecendo com o colesterol. Tem uma afinidade com essa outra molécula e uma diminuição nos processos não radiativos. Agora, como o Európio, a fluorescência vem, eu não lembro dos níveis 5F, sabe, estrutura eletrônica e direitinho, que estaria realmente acontecendo é uma mudança nas taxas pelas quais o elétron vai percorrendo esses estados até voltar ao fundamental. Então, assim, a primeira racionalização mais simples seria esses processos que acontecem quando o Európio está na água, né, leva essa cascata e decai sem emitir radiação, porque a água tem muitos modos vibracionais, né? Não são muitos modos vibracionais, tem assim, depois tem esses espiramentos, são poucos, mas elas estão lá na região do nível vermelho próximo. Então, é muito fácil fazer essa decitação pelos modos vibracionais da água. E quando o Európio
se insere nessas outras matrizes, diminui o contato com a água e diminuiria. Essa seria uma racionalização, mas eu não sei dizer com certeza sim. É porque depois dos 7 livros, se for falar de novo, a coerência ela diminui. E aí a minha dúvida é por que diminui? Eu vendo esses resultados, estava pensando só nessa explicação simples, né? Bom, tudo bem, deve ser isso, eu nunca pensei muito a fundo, mas isso que você está falando, eu acho que merece ser estudado, sabe? Saber direito por que diminui a fluorescência por um certo tempo. Quer dizer, esses resultados que eu tenho com uma aluna que fez com a Lília fez com a disciplina, vamos começar a pensar outro, né? Não sei, só que a gente não seguiu, tá lá esperando pra gente, vamos ver se a gente faz esse negócio. Mas eu acho que é um problema muito interessante, o pessoal de terras raras, né, vive se perguntando sobre isso. Então, eu acho que seria... Talvez essa perda da fluorescência porque alguma coisa está acontecendo, algum tipo de reação, e aí isso que gera essa perda. Se isso estiver acontecendo, digamos, em escala nano, a gente pode ter algum tipo de informação via sax, mas depende, lógico, de quão rápido isso acontece. Então a gente pode sentar, falar um pouco e ver se é possível. Essa informação sua merece. Mais dúvidas? Se não, vamos agradecer então.